Nós vamos iniciar uma série, talvez uma porção da série que já estamos falando sobre frutos. E esse tempo que nós vamos conversar hoje, amanhã, hoje de manhã e à noite, e domingo que vem, nós vamos falar um pouquinho sobre os frutos do Espírito, ou fruto do Espírito. Nós vamos desenvolver o raciocínio para a gente compreender. Então esses 2 domingos nós vamos conversar, e eu gostaria de chamar a sua atenção para acompanhar, não só acompanhar, mas estar presente, ouvindo, vendo, tentando assimilar, porque isso faz bastante diferença na vida cristã. Mas antes da gente iniciar, eu queria fazer algumas considerações a respeito do que é ser cristão. O que para você é? Se eu chegar e fizer-lhe uma pergunta, Alex, o que é ser cristão? Quais são os elementos que talvez eu e você, o Alex, nós responderíamos para alguém que nos pergunte? Se alguém do seu bairro, da sua casa, da sua família, do seu trabalho, em qualquer lugar, pergunte para você, ou você diga para ele, eu sou cristão. Aí ele me diz, conceito, o que é ser cristão? O que você responderia? Existem algumas formas que o tempo contemporâneo tem respondido, que talvez tenham dado para nós algumas dúvidas, e ao invés de provocar em nós alguns conhecimentos, algumas alegrias de conhecimento, nós acabamos que tendo dúvidas, e mais dúvidas a respeito dessa pergunta. Vou tentar lhe ajudar a entender. Primeiro, às vezes nós somos identificados como cristãos por causa de crenças e doutrinas, não só como cristão, mas religioso ou de qualquer outra religião, servo de qualquer outra religião. Por exemplo, se eu perguntar para você, você crê em reencarnação ou encarnação? Se você disser encarnação, você é um cristão. Se eu perguntar para você, você crê que Jesus é filho de Deus ou é mais um profeta? Se você disser que é o filho de Deus, você é um cristão. Se eu perguntar para você sobre Deus, nós temos um Deus ou um Deus em 3 pessoas? Nós cremos na Trindade. Você é um cristão. Se eu perguntar para você, Deus é um dos deuses, um Deus ótimo, top, ou é o único Deus? Se você passar pela segunda opção, você é um cristão. Ou talvez se eu lhe perguntar, Jesus é o quê? Ele é uma possibilidade de chegar a Deus? Ou ele é o único caminho? Se você respondeu essas alternativas, como eu assim as instruí, logo você é um cristão. Não necessariamente. Isso não faz de você e de mim um cristão. Isso talvez faz de você e de mim um adepto a algumas crenças e doutrinas, mas não necessariamente um cristão. A segunda forma que talvez o mundo tenha colocado para nós é a questão moral. É a questão de bom comportamento publicamente. Como por exemplo, se você, Danilo, não fuma, se você não bebe, se você não rouba, se você não faz sexo fora do casamento, você é considerado um cristão. Não necessariamente. Até porque, só porque você não beber, não fumar, ou não jogar, ou não fazer sexo fora do casamento, e sinto muito lhes dizer, uma expressão de um pastor amigo, que ele dizia, hoje em dia os cristãos fumam, bebem, fazem sexo mais fora do casamento do que dentro do casamento, e não é cristão por isso. A terceira característica que talvez nos associe a ser ou não cristão, é pela cultura que nós vivemos no tempo de hoje. Por exemplo, se eu pegar a minha Bíblia e andar com ela embaixo do braço, por aí, ou andar de terno no domingo, você vai olhar para mim e vai dizer que eu sou cristão, por causa dos meus vestuários. Ou talvez você vai olhar, ouvir ou estar comigo e ver o meu jeito de falar, como eu não digo bom dia, eu digo que Deus lhe abençoe. Eu não digo até logo, eu digo que Deus te abençoe, vá com Deus. Então eu mudo o meu jeito de falar por causa dessa proposta de cultura ou estilo de vida. No domingo, ao invés de muitos irem jogar bola, muitos irem passear, eu venho na igreja. Domingo é dia do Senhor, venho à igreja. A cultura nos propõe essa possibilidade. Ou talvez um relacionamento semanal. Eu tenho encontro de oração, eu tenho pequenos grupos, eu tenho vários outros elementos. Porém, tudo isso não me faz ser um cristão.
A minha veste não me faz ser cristão. O estar na igreja todo domingo não me faz ser um cristão. Mas tem uma outra possibilidade também, e quarta possibilidade, que talvez nós seríamos considerados cristãos, que é a questão da sociabilidade, afinidade social. Por exemplo, eu venho aqui na igreja porque eu gosto. Aqui é um ambiente agradável, um ambiente interessante, onde eu me sinto bem com as pessoas. Eu gosto do Timóteo, eu gosto do Alex. Então eu venho aqui porque são pessoas agradáveis e me faz bem estar aqui. Como por exemplo, também pode ser que eu goste de uns amigos que são espíritas. Então por gostar dos amigos e do ambiente lá, eu vou virar espírita. Ou islâmico, ou qualquer outra religião, não importa. Eu estou ali por sociabilidade, porque eu tenho uma afinidade social com aquelas pessoas. Mas isso não quer dizer que eu sou cristão. E a quinta e talvez última ideia nessa lista que tenho colocado é que talvez hoje a igreja é muito comparada a ONGs, filantropia, fazer o bem para as pessoas. E por essa identidade talvez um pouco parecida com ONGs e filantropia, nós somos chamados de pessoas que fazem boas ações. Pessoas que, se você chegar numa igreja aqui na porta durante a semana e pedir alguma coisa, raramente você vai sair com as mãos abanando, porque a igreja tem essa característica de ajudar. E como consequência nós também temos essa característica de ajudar as pessoas, de fazer a boa ação, de fazer o bem para elas, ajudar os necessitados, fazer doações. Mas não necessariamente você fazendo isso, você é um cristão. Não que isso não faça parte, tudo isso que eu disse, mas não necessariamente isso faz de mim e de você um cristão. E aí eu queria te chamar a atenção, nós já vamos para um texto de Gálatas, mas antes eu queria lhe chamar a atenção de um diferencial que nos faz da nossa religião, do cristianismo. O cristianismo é uma das pouquíssimas que tem essa facilidade de compreensão do projeto de Deus, nos amando, cuidando de nós, quando nós a distribuímos na Trindade. Falei uma vez aqui sobre essa distribuição, vou relembrá-los para quem não estava, inclusive foi à noite. Mas nós temos a facilidade de ter a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, correto? É um tema um pouco complicado, mas nós vamos entrar nele a fundo, mas só para você ter uma compreensão. Deus Pai Criador, Deus Filho Salvador e Espírito Santo Consolador. E cada um deles, sendo um só, tem o seu papel. E no papel que tem, nós conseguimos compreender o plano de salvação, o plano de amor e tudo aquilo que Deus tem para nós. E é muito simples, porque lá no Salmo 115, nós tínhamos a ideia, ou o povo judeu tinha a ideia naquela época, quando perguntaram para eles: onde está o teu Deus? E a resposta foi muito clara: nosso Deus está no céu, nosso Deus está lá em cima. E pelo fato de Deus estar lá em cima, a concepção da época era que Deus lá em cima se relacionava conosco esporadicamente, ou via profetas, ou via algum juiz, ou algo da mesma forma na época do Antigo Testamento. Mas quando chegou o Novo Testamento, nós temos o segundo elemento, me permitem usar algumas expressões diferenciadas, Jesus, que ele é a encarnação, é o verbo vivo. João diz isso muito claro, capítulo 1 de João. Ele é o verbo vivo que habitou entre nós, e o próprio Deus se fez carne. Deus desejou, ele é o Emanuel, o Deus conosco, que chegou aqui e falou: eu quero viver entre vocês, no meio de vocês, com vocês. E aí nós compreendemos, entendemos, vimos, conhecemos a história de Jesus. Mas aí Jesus tinha que pagar um preço, morte na cruz. Mas para pagar o preço da morte na cruz e vencer, ele não poderia depois continuar. Aí nós temos o que? Quando ele diz: eu vou embora. Evangelho de João ainda, eu vou embora, capítulo 14, 15, 16, quando Jesus vai confortar os seus discípulos. E os discípulos dizem: mas e nós, como ficaremos? E ele diz: vocês não vão ficar órfãos. Lá no capítulo 14, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo. E aí Jesus morre, ressuscita, é assunto aos céus. E lá no capítulo de número 2 do livro de Atos, nós temos a descida do Espírito Santo. Então nós estamos vivendo hoje, o tempo que estamos vivendo é o tempo do Espírito Santo. É o tempo onde a manifestação do Espírito Santo é muito clara e evidente, necessária na nossa vida, porque é o tempo onde Ele está agindo.
É onde Deus permitiu que todo o plano de salvação, hoje, aplicado em Jesus, e resumindo hoje, na consolação e ação e unção do Espírito Santo, nós, quanto igreja, vivemos ela. Só que esse termo, ou continuar a aprender do Espírito Santo, que nós chamamos de pneumatologia, é uma coisa muito complicada, porque o mesmo Espírito que, segundo o apóstolo Paulo em Coríntios, é o que nos une, hoje, por falta de conhecimento, a mesma proposta, o Espírito Santo, nos separa. Porque talvez eu entendo o Espírito Santo assim, eu entendo o Espírito Santo daquele jeito. O Espírito Santo é A, o Espírito Santo é B. O Espírito Santo é assim naquela igreja, o Espírito Santo é lá. Como já fui perguntado, e talvez você, por ser presbiteriano mais antigo, talvez tenha ouvido isso já. Na sua igreja presbiteriana lá não tem Espírito Santo, né? Já ouviram isso? Lá não tem Espírito Santo. Lá é só do idade, né? Pai e filho. E a gente fica nessa falta de compreensão por não conhecer a palavra, ou porque talvez não experimentamos. E aí que eu queria que você compreendesse que o entender o fator Espírito Santo faz toda a diferença para você ser chamado cristão. Toda a diferença. E faz toda a diferença porque o elemento Espírito Santo requer de mim e de você uma experiência. E o fato de que requerer uma experiência não é simplesmente conhecer, não é simplesmente ouvir falar, não é simplesmente me permita, o pessoal que talvez da filmagem possa ver, estou saindo, não é me permita às vezes falar, esse é o Danilo, que legal Danilo, que bom, esse é o Danilo, né? É diferente de eu chegar e abraçar, esse é o Danilo, eu senti textura, eu senti bonitinho, barbudinho, né? Agora eu sei quem é o Danilo. Agora pode ser que eu tenha a ideia de quem é o Danilo, mas nunca ter tido uma experiência de tocar, de me relacionar com ele exclusivamente. Porque ao mesmo tempo que eu estou aqui olhando para Danilo, eu estou olhando para toda a camerata. E com todos eu estou tendo uma certa ligação, mas não necessariamente uma experiência. Porque eu não tive contato, eu não tive um acesso, eu não tive uma permissividade onde eu possa fazer com que eu toque nele e ele toque em mim. E isso faz bastante diferença no nosso conceito com relação ao Espírito Santo, porque daí então nós entendemos que a Bíblia faz várias menções com relação à experiência com o Espírito Santo de Deus. E experiência nesse sentido de tocar, de agir, de reagir, de sentir, de ter uma influência, de fazer com que algo aconteça a partir do momento onde eu encontro com isso. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, no livro de João, no capítulo 3, nós entendemos lá no diálogo de Jesus com Nicodemos, a primeira manifestação, ou o primeiro momento, a primeira experiência que eu e você precisamos ter com o Espírito Santo. E essa primeira experiência, Jesus diz, quando ele conversa com Nicodemos, ele fala no versículo 3, vocês precisam nascer de novo. Lembram disso? E aí Nicodemos abismado, mas nascer de que jeito? Como pode ser um homem do meu tamanho, entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí ele diz, não é daí meu querido, você tá de brincadeira comigo, né? Você que é inteligente, você que é um cara culto, não é assim, é nascer do Espírito. E aí na expressão, exatamente no versículo 8, Jesus diz bem claro para este elemento, este homem, Nicodemos, de uma forma para todos nós, precisamos nascer de novo, e desta vez nascer do Espírito. Que Espírito? Espírito de Deus. E aí então nós temos outros nomes que a Bíblia mesmo menciona, como talvez você precisa se converter, você precisa nascer de novo, você precisa sair da morte para a vida, você está nas trevas, precisa ir para a luz, ou você precisa reconciliar-se com Deus, você era inimigo, agora precisa ser amigo de Deus, ou talvez você é uma criatura e você precisa tornar-se filho de Deus. E todas essas expressões, elas nada mais nada menos que acabam deixando claro que essa primeira experiência com o Espírito Santo, ela precisa determinar a minha e a sua vida como um antes e um depois, senão não tem jeito. O próprio Jesus, quando veio, ele dividiu a história entre antes e depois de Cristo, não foi? E quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo habita em nós, vamos entender isso aqui já, e essa ação ou essa experiência do Espírito na minha e na sua vida precisa fazer com que eu e você tenhamos um antes e um depois, porque é nascer de novo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
E esse nascer de novo deixa claro uma ruptura, onde nós aceitamos um novo processo, onde algo agora determina a nossa vida, onde acontece uma experiência, na expressão bíblica, a primeira experiência com o Espírito Santo de Deus. Mas como consequência, a segunda experiência que nós temos com o Espírito Santo, nesse mesmo contexto, nessa mesma proporção e linha de raciocínio, é que a partir do momento que nós recebemos o Espírito, aceitamos a Jesus, temos um novo nascimento, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Nós somos batizados no Espírito e com o Espírito, e não do Espírito. Eu ouço algumas vezes as pessoas usarem a expressão: você foi batizado, receba o batismo do Espírito Santo. Se for batismo do Espírito, tem batismo do Espírito, tem batismo do Jesus e tem batismo do Deus. A expressão do não serve, porque não é do, é no e com. É no e com. Todas as expressões bíblicas, quando fala de batismo do Espírito Santo, é no e com. No Espírito e com. Vocês foram batizados com o Espírito. E essas expressões lá no livro de João, no livro de Lucas melhor, quando João Batista, no capítulo 3 de Lucas, no versículo 15 até o versículo 20, ele defende Jesus, dá testemunho de Jesus. Ele diz muito claro: eu batizo com água, mas virá aquele da qual eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés, e este, quando vier, batizará vocês com o Espírito. É essa proposta que João Batista traz para eles. E lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 e 13, quando Paulo vai narrar sobre essa questão dos dons, do Espírito e tal, ele diz muito claro que vocês foram batizados no Espírito Santo. E em nenhum momento você acha do, você acha com e no. E isso faz bastante diferença, porque o batizar no Espírito, a expressão batizar, ele tem a ver com o Espírito Santo imergir em mim e em você alguma coisa, no caso Ele mesmo. Ele vem habitar em mim e em você. Quando nós entendemos essa segunda experiência, nós entendemos o que 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, vai dizer muito claro, que hoje nós nos tornamos santuário do Espírito. Numa outra expressão que também é bíblica, morada do Altíssimo, ou casa do Senhor. E aí eu e você nos tornamos, quando aceitamos a Jesus, novo nascimento, o Espírito Santo habita em mim e em você, nós somos morada do Espírito Santo. E esse ser morada, essa linguagem toda é para dizer para nós que eu e você, a partir do momento que aceitamos a Jesus, nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Mas quando isso acontece? Quando nascemos de novo. Romanos capítulo 8, quando vai falar sobre o pendor do Espírito, ele traz uma expressão exatamente no versículo 9, que se não tem o Espírito, ele pergunta para alguns: você tem o Espírito? Não. Se você não tem o Espírito, você não aceitou Jesus ainda. Em contraproposta, se você já aceitou Jesus, você tem o Espírito Santo, isso é fato. É uma coisa consequência, concomitante. Ela sugere ali a proposta de que você aceitou Jesus, você recebeu o Espírito Santo, você tornou-se morada do Espírito. E infelizmente a gente acaba perdendo alguns textos, como por exemplo 1 Coríntios 12, 13, quando ele fala um pouquinho sobre essa questão de que todos foram batizados. Efésios capítulo 1, quando fomos selados pelo Espírito, assim que aceitamos a Jesus. E aí há um problema muito grande, porque nós esquecemos, e às vezes por causa de falta de conhecimento, e usamos assim: você aceitou Jesus? Já, então tá bom. Mas quanto tempo? Faz 2 anos, Danilo, que eu já aceitei Jesus. E aí, quando você vai aceitar o Espírito Santo? Ou talvez uma outra expressão que é muito comum: você já aceitou Jesus? Já. Então você já tem algumas possibilidades. Já, você fala em língua? Aí se você pode responder sim ou não, não fala. Então você não tem o Espírito Santo. Porque tanto naquela época de Coríntios como no tempo de hoje, o falar em língua é associar-se a ter Espírito Santo ou não ter. E não é assim. A Bíblia não diz claro que só porque você fala em língua, eu falo em língua, então você tem. Você não fala, então você não tem o Espírito Santo. Não é essa a proposta que a palavra de Deus nos traz. Ela simplesmente menciona que ao aceitar Jesus, novo nascimento, você recebe o Espírito Santo de Deus, você se torna casa do Senhor, habitação dele, você se torna templo, morada do Espírito. E a grande dificuldade que nós não conseguimos entender
é que essa expressão, quando às vezes as igrejas pentecostais usam de batismo do Espírito Santo, ela tem mais a ver com enchei-vos do Espírito do que com batismo. Eu gosto dessa expressão. Meu pai é pastor de uma igreja pentecostal, a gente conversa bastante sobre isso, chegamos a essa conclusão, de que o problema não está no jeito, mas está na nomenclatura. Porque também a palavra de Deus, lá no livro de Efésios, capítulo de número 6, versículo 18, o próprio autor, apóstolo Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, mas façam o quê? Enchei-vos do Espírito. E ele traz essa proposta para que, além de ter o Espírito, que é uma coisa já fato, você precisa se encher do Espírito. E aí, conversando com meu pai, ele dizendo: é esse encher do Espírito que é a proposta real, quando os pentecostais dizem: você precisa ser batizado pelo Espírito. Aí eu disse para eles, até bem claro, meu pai, eu falei: pai, então o senhor tem que trocar o nome, porque o senhor vai fazer uma confusão na cabeça das pessoas com esses textos e essas expressões todas, que eles não vão entender. Não é mais fácil dizer: meus queridos, aceitou Jesus, aceitou, agora você tem o Espírito Santo de Deus. Agora você precisa fazer o seguinte: encher-se do Espírito Santo de Deus. Agora você precisa partir por um processo onde o Espírito que habita em você, habita em nós, ele precisa ter uma expansão maior, onde o encher-se do Espírito tem a ver com render-se ao Espírito, tem a ver com se colocar à disposição do Espírito, tem a ver com não oferecer resistência ao Espírito, mas permitir que haja abundância do Espírito na minha vida. E isso é muito claro, porque ele faz um paralelo entre o vinho e o Espírito Santo. Porque ele diz: não deixe se controlar pelo vinho ou pelo álcool. Até porque uma pessoa, convenhamos, que está alcoolizada, ela fala aquilo que ela não achou que falaria, ela faz aquilo que ela não achou que faria, e ela pensa coisas que ela nunca pensaria se não estivesse pelo domínio do álcool. E essa mesma proposta, esse álcool que assume o controle, Paulo vem dizer: não se encham ou não permitam ser assumidos de controle pelo álcool, mas permitam ser assumidos de controle pelo Espírito Santo, que vai fazer com que você fale o que você não imaginou que você falaria, que você faça o que você não imaginou que você faria, e que você pense o que você nunca imaginou que você pensaria, porque agora você está sob o controle do Espírito Santo de Deus. É esse paralelo que ele faz quando ele coloca essa expressão de ser cheios ou enchei-vos do Espírito Santo. E o ápice do ser cheios ou do encher do Espírito Santo, estar cheio, ele usa para algumas pessoas. E uma delas, no livro de Atos, para Estevão, quando ele morreu, homem cheio do Espírito Santo. Então não é alguém só que tem o Espírito Santo, mas é alguém que também está cheio, deseja se preencher, deseja que todo o ser do Espírito Santo tenha abundância em todo o meu ser. Isso é muito simples. Porém, infelizmente, Paulo também vai colocar para nós, e ele coloca essas características, de que muitas vezes nós não queremos encher-nos do Espírito Santo. E nós não queremos nos encher do Espírito Santo, até porque é muito claro quando o próprio apóstolo Paulo vai dizer em outros textos, Efésios, em Tessalonicenses, que a experiência que tenho por ter o Espírito Santo na minha vida, pode fazer com que eu resista ao Espírito Santo, pode fazer com que eu apague o Espírito Santo, pode fazer com que eu entristeça o Espírito Santo. Capítulo 4 de Efésios, versículos número 30, quando Paulo diz: não entristeçais o Espírito. Ou seja, ao ponto de que tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu posso promover nele esse inchaço, encher-me do Espírito, fazer com que ele cresça, com que ele possa ter abundância dentro de mim, ao ponto de que também eu possa resisti-lo, eu possa apagá-lo, eu possa entristecê-lo, eu possa, a partir da minha atitude, promover dentro de mim algo no Espírito Santo, onde ao invés dele fazer isso, ele faz isso. E isso é muito evidente. E esse é o grande problema que nós temos a respeito disso, porque isso é muito claro no texto que eu quero lhe trazer de Gálatas capítulo 5. Não vou me estender, isso é uma introdução para você compreender, porque a partir do momento que eu tenho um novo nascimento, aceitei Jesus como Senhor e Salvador, tenho o Espírito Santo de Deus, eu preciso permitir que Ele seja cada vez mais e maior em mim,
me encha com o Espírito, para que o controle seja totalmente dele. E aí, como consequência disso, nós temos os frutos do Espírito e os dons. Entendemos o processo? Aí chegamos aos frutos do Espírito, ou fruto do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5. Abra sua Bíblia comigo, Gálatas capítulo 5. Fique tranquilo, nós não vamos falar dos frutos hoje. Pelo menos de manhã não. O Guto vai trazer essa explicação um pouquinho mais à noite, mas eu só quero fazer uma rápida explanação nesse texto em alguns minutos. Me permita, por favor. Nesse texto de Gálatas capítulo 5, a partir do versículo de número 16, confere na sua Bíblia, nós temos aqui a vida que só tem consideração por dois lugares: ou pela carne ou pelo Espírito. Aquele que é cheio do Espírito promove o fruto do Espírito, aquele que é cheio da carne promove o fruto da carne. É a evidência do texto. E a partir do versículo 16 ele diz assim, ó: digo porém, andai no Espírito e não satisfazeis a concupiscência da carne, ou o desejo da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, ou milita, depende da sua versão, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si. Não se juntam, são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Esse eu quero fazer uma coisa, a carne, e o Espírito quer outra. Então, como eles são opostos, eles lutam, porque esse quer e esse aqui não quer que os quer. E esse aqui quer e esse aqui não quer que os quer. E ele continua: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. E aí ele faz uma relação. Ora, as obras da carne são conhecidas. E ele faz uma relação desde prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria e etc e tal. E ele diz: não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Um lado. E aí ele joga para o outro lado: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E ele continua o texto dizendo: contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. E ele finaliza versículo 25 e 26. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Para isso então eu queria lhe fazer compreender que essas virtudes do fruto do Espírito deixa claro para nós que essa experiência com o Espírito Santo precisa promover algo na minha e na sua vida evidente, real, relevante. Caso contrário, não é o Espírito Santo de Deus. Ou você o apagou, se assim o é, ou você o entristeceu, ou você murchou ele. Porque o texto é muito claro de que há uma discrepância entre a carne e o Espírito, e uma luta entre ambos. E nessa luta, esses dois tipos apenas que nós temos, vai mostrar muito claro que há uma possibilidade de mudança, porque aqui mostra algumas coisas maravilhosas, e do outro lado a carne mostra algumas coisas que nós somos, ou que nos tornaremos, se continuarmos aqui. Mas já o fruto do Espírito mostra um outro lado, regido pelo Espírito Santo de Deus. E eu queria colocar para você entender, porque às vezes nós pensamos: ah, Isaías, mas eu sou assim. Ah, eu sou duro, eu sou grosso, eu sou cabeça dura. E eu ouço muitas pessoas falarem, chama isso no meio gospel, né, de crente Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim e vou ser sempre assim. Meu irmão, se você nasceu assim e vai ser sempre assim, para que serviu Jesus na sua vida? Para que o Espírito Santo habita em nós, se ele não tem a possibilidade, a liberdade de mudar aquilo que nós somos e transformarmos cada vez mais a imagem de Cristo? O caráter, as virtudes de Jesus que estão implícitas aqui nesse versículo, 9 das muitas características e virtudes de Jesus. Ele está dizendo que eu e você temos essa possibilidade de ser. Para que serve o Espírito Santo então, se nós continuamos sendo os mesmos? E aí eu queria finalizar, porque além desse texto dizer que só tem esses dois tipos de vida: a vida controlada pela carne, que não há mudança, que não existe amor mútuo, que não existe sentimento pelo outro, que só tem egoísmo, só tem autodestruição, orgulho, arrogância. Isso são obras da carne. Mas há uma outra possibilidade de vida, que é aquela controlada pelo Espírito Santo, em ser uma nova criatura, em ser um homem melhor hoje do que eu fui ontem, porque o Espírito Santo hoje me encheu mais, e eu quero ser mais parecido com Jesus do que eu era antes.
Mas infelizmente essa luta entre a carne e o espírito sempre está com a gente. Ela sempre vai ficar. E a gente não vai entrar nesse detalhe, mas o texto é claro que quando nós ficamos na carne, nós estamos submissos à lei. E quando nós entramos pelo espírito, não há lei. O que o texto está querendo dizer é que a lei, aquilo que te manda fazer, você não pode, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso vem de fora para dentro. Você gosta de, algumas pessoas dizem isso para você? Você tem que me ligar, você tem que me obedecer, você tem que... O tem que já acabou com toda a possibilidade de direito que temos, né? Você tem que. Isso é lei, isso é religião. Aí Jesus vem para diferenciar e planta em nós uma semente que é regada e frutificada pelo Espírito Santo, que sai de dentro para fora, e contra essas coisas não há lei. Por isso, eu queria desafiar você, para a gente nunca se esquecer que o Espírito Santo de Deus, na minha, na sua vida, que isso é fato, eu e você. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você tem o Espírito Santo de Deus. Então a identidade, caso eu pergunte para você, você é cristão? Você tem que única e exclusivamente dizer, não é por causa da roupa que uso, não é porque eu faço ou não faço, não é porque eu tenho usos e costumes, não é pela doutrina ou algo assim, mas simplesmente porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. E Ele só habita em quem já aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E como resultado disso, querido, respondendo ainda a pergunta, eu gostaria que você olhasse para mim e percebesse as atitudes de Jesus na minha vida. E eu pergunto para você, meu irmão, pai, os seus filhos conseguem perceber em você a atitude de Jesus? Lembram do livro antigo, o que faria Jesus em meus passos? Né? Em meus passos, o que faria Jesus? Segundo o próprio apóstolo Paulo, livro de 2 Coríntios, no capítulo 2 e capítulo 3, ele diz que nós somos duas manifestações do Espírito Santo para as pessoas. A primeira, nós somos uma carta de Cristo. Alguém já pegou uma carta assim e ficou olhando para ela assim, não sabendo ler, e falou, nossa, que lindo. Carta fala? Não, né? Carta se lê. Carta se olha, se observa, se assimila, se imagina, se lê, porque toda a experiência da carta é transmitida para nós quando nós relacionamos com ela. Quando o apóstolo Paulo diz que nós somos a carta, ele está querendo dizer que as nossas atitudes, o conteúdo que tenho, que é o Espírito Santo, precisa ser lida pelas pessoas. E ao mesmo tempo eu encerro, a segunda expressão que ele diz é perfume de Cristo, não é? Temos que ser como perfume de Cristo. Isso lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, e como um bom perfume de Cristo. Perfume não fala. Perfume é a hora que você passa num lugar ou entra num lugar perfumado, as pessoas já te sentem. Tem alguém com aquele perfume. Eu gosto demais de perfume. Eu sei se ele é cítrico, se ele é madeirado, se ele é doce. Eu conheço tudo de perfume. Já cheguei a ter 16 perfumes em casa. A mulher falou, você não compra mais enquanto não acabar com tudo. Né, meu anjo? Um monte. Comprava um monte. Tudo que você imaginar de perfume eu tinha. Até alguns que ela não gostava, que está lá até hoje parado, né? Não posso usar, né? Senão a mulher expulsa eu, né? Mas quando eu colocava perfume, eu passava perfume, eu saía, chegava assim, as pessoas, o Isaías chegou. Porque era a minha identidade. Está cheiroso. E quando Paulo diz para nós sermos o bom perfume de Cristo, ele está querendo dizer, quando você chegar no lugar, as pessoas vão, chegou alguém que está cheio do Espírito Santo de Deus. Eu senti alguma coisa aqui. Eu senti, ou eu vi, ou eu li pelos teus atos que você tem alguma coisa diferente. O que é? Aí você vai poder falar para ele, olha, eu aceitei Jesus, eu nasci de novo, eu recebi o Espírito Santo de Deus e eu tenho nele total liberdade e ele age em mim, não faço resistência e ele operando em mim me produz frutos e dons. E o que você está vendo é fruto do Espírito na minha vida, por isso que eu sou desse jeito. Não é por minha própria força, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou capaz, mas é porque eu permiti, eu não criei resistência ao Espírito Santo de Deus. E Ele habita em mim. Por isso, queridos, o fruto é resultado da ação de Deus na minha e na sua vida. Nós vamos falar sobre frutos, mas antes era importante você entender. Porque talvez falemos aqui sobre fruto, e você vai falar, mas e fruto, e eu não tenho. Tenho o Espírito Santo de Deus sim. O que falta é se encher, o que falta é permitir. E aí o resultado vai vir muito claro.